Eric, vamos lá. Brasil de volta ao calendário 2026. Você estava em Goiânia, o Guilherme Longo também estava por lá. Trouxe toda a cobertura no motorsport.com, aqui no podcast. Queria te ouvir sobre a importância disso, sobre a seriedade do projeto. Todo piloto que veio aqui, e o Alex Barros veio aqui, assim, na semana, acho que até a gente gravou com o Alex Barros, na semana, mas antes do anúncio, assim, um pouco antes. E ele falando quantas vezes se reuniu com político, a gente sabe que não é fácil. Isso não só em MotoGP. Fórmula E teve problema no Brasil, várias vezes anunciava, voltava para trás e tal. Como é que você está vendo esse projeto? Assim, esse é o famoso agora vai? Você acha que no que você está vendo, esse parece bem estruturado? Cara, parece. Eu recebi o convite, né, da Dorna e também do promotor e estive lá nessa assinatura de contrato e pude ver de perto, né, os envolvidos no projeto, que é muita gente. Para isso acontecer, muita gente trabalhou ali. E como você bem disse, muitas vezes já teve o boato, o comentário. Eu lembro que quando eu estava na Moto3, em 2013, houve a confirmação de uma data no calendário, o Fausto lembra, uma data no calendário para 2014, de que teria GP no Brasil. Eu não lembro que pista que era, se era Brasília. Eu acho que era Brasília, eu acho. E aí eu estive com os caras lá, eu não lembro quem que era, mas os caras envolvidos no projeto, brasileiros, eles estavam em Silverstone. Fiz uma foto com eles, falei, puta, legal, vai corrida no Brasil. Eu ia participar em 2014 da Moto3. E aí, um pouco antes de acabar o ano, desapareceu o projeto, desapareceu a data no calendário. E aí depois tivemos aquele outro evento, aquela outra ocasião no Rio de Janeiro, né? De uma pista que ia... Teodoro, né? Que ia aparecer. Conheci o cara envolvido, ele me mostrou o projeto, um baita projeto. Falei, nossa, se isso for verdade, vai ser muito legal. Mas aí não teve assinatura, nem assim, mas teve o boato, né? E agora eu acho que as pessoas... Não era verdade. Então... Eu queria acreditar que sim, né? Tanto que eu até fiz uma postagem no meu Instagram na época, que até tinha o projeto da pista, não sei o quê. Eu falei, pô... Mas a própria MotoGP chegou a anunciar a intenção, que eu acho que foi anunciada em 2018 e ia voltar em 2020, uma coisa assim. Exatamente. Eu acho que... eu tava na Moto2, né? E aí agora os caras envolvidos são muito sérios. E dá pra ver de perto lá, conversando, né, com todos. O Alan Adler é um baita profissional. Sem dúvida. E... traz a Fórmula 1, traz vários outros eventos muito importantes pro Brasil. Então, é um cara que sabe o que tá fazendo. E eu conversei com ele, ele falou que tá 12 anos tentando. Espero que sejam 12, tá? Se for 10 ou 13. Mas se não me engano, são 12 anos que ele tá tentando trazer o MotoGP. Ele sempre gostou muito, ele também era atleta, um cara que gosta do esporte. E eu conheci também o pessoal do governador, conheci o secretário, que eu já conhecia. O secretário eu conhecia que ele acompanhava as etapas lá em Goiânia, então quando eu corria lá ele acompanhava, junto com o Roberto Boiter, que é um dos responsáveis pelo autódromo, super gente boa também. E o Roberto sempre falava com meu pai, vai acontecer. E eu, puta, tem certeza? Não, vai, os caras vieram aqui, fizeram a medida, falamos, tal, não sei o quê. E aí, um mês antes de ter a assinatura, o pessoal entrou em contato comigo, da Dorna, lá da Espanha. 2026 vai ter GP no Brasil, a gente quer que você esteja na assinatura, vamos lá. E aí eu vi de perto as mudanças que eles vão fazer, me explicaram um pouquinho o projeto e a ideia. É uma pista bem legal, Goiânia. Eu acho que com as mudanças que eles farão, vai ser, né, uma pista muito rápida. E eu acho que em tempo de volta, a mais rápida do calendário, porque a pista não é tão grande. Eles farão algumas alterações no traçado, que eu não posso falar, mas vai ficar legal. E espero que seja realmente 100% de certeza que eles venham, porque eu acredito que vai ser um antes e um depois pro esporte no Brasil. Porque hoje em dia muita gente fala, escuta, tal, mas nunca viu, nunca esteve lá. E tem muita gente que ama moto aqui no Brasil. Quantas pessoas não compram motos e qual que é o consumo, né, no Brasil de duas rodas é muito alto. Então acho que você ter loucura. Você ter isso daqui perto e de repente... E aí são várias vertentes que se abrem. O empresário que pode investir, o pai do menininho que quer colocar o menino para correr, uma empresa que tem dúvida se é um baita evento, ele vai ver de perto. E inclusive o interesse no Brasil e no mundo de que, a gente também pode ter um GP legal e pode ser um baita evento. E acho que isso vai ser uma porta para
aumentar e melhorar o interesse do esporte no Brasil. Então, futuramente, a gente ter mais categorias de base, a gente ter outras pistas, ter mais investimento, porque falta. Infelizmente, hoje em dia, eu vivenciei um momento muito difícil quando eu comecei a correr. Isso não mudou muito até hoje. Né? Quando eu comecei, não tinha nenhuma categoria para criança. Meu pai criou um campeonato com um amigo e mais 4 pilotinhos. A gente corria em Itu, eu e mais 4. E é assim que eu comecei. Uma motinha que meu pai montou com o Santo Feltrin, que ele trouxe da Argentina. Vamos ver como é que faz. E com 8 anos eu corria com um adulto de CG. Uma moto que pesa 130 quilos. E assim eu comecei. E aí fui para fora, dificuldade, enfim. Muita dificuldade, né? Para chegar. Então acho que o GP aqui vai abrir muito o espaço para o esporte e vai ser muito legal. Espero que seja um sucesso. Ô, Eric, eu acho que também ajuda pensando no... Não é bem moral a palavra, mas em fomentar o sonho desses jovens pilotos, né? Porque você tá correndo, você pegar uma categoria de acesso que vai estar ali, como você falou, na Alemanha tem, nos outros países tem, aqui no Brasil vai acabar tendo também. A gente ainda tem pouco essa cultura de conseguir levar os pilotos brasileiros para fora do país. Hoje, a gente tem no Mundial de MotoGP, você e o Diogo. No Mundial de Superbike, são mais 3 ou 4 pilotos. Também ajuda, né? Você ter essas crianças que estão começando no esporte, estão correndo ali, estão vendo essas pessoas de perto a buscar isso, né? Tipo, pô, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá um dia também, né? Com certeza. Como você falou, a gente tem um potencial muito grande em vários esportes no Brasil. Obviamente, futebol em primeiro lugar, que quantas crianças jogam bola e quantos não crescem, vivem bem disso e são profissionais que têm uma vida. No Brasil, poucos pilotos conseguem viver do esporte hoje, pouquíssimos. E pensa o tamanho que é o nosso país, quantas empresas, quantas pessoas não poderiam investir, quantos autódromos a gente não poderia ter. A Espanha é um país que é quase do tamanho do estado de São Paulo e tem 10 vezes mais pista que o Brasil inteiro, entendeu? E aqui não falta dinheiro, porque um país como o nosso tem condição para fazer. Não falta interesse, porque tem muita gente que gosta de moto. Sim. Falta atitude e fazer acontecer. Então acho que hoje em dia é muito mais fácil uma empresa investir num time de futebol, colocar o logo no peito da camisa, do que ajudar um pilotinho de 8 anos que quer chegar no Mundial de MotoGP, entendeu? Então acho que você ter uma corrida aqui e o investidor e o próprio governo, né, o estado, todo mundo, o país inteiro, vê que, tem espaço e a gente pode ajudar. Então, de repente o governo ajudar uma equipe, sei lá, porque lá fora tem, aqui não? A federação, entendeu? Porque lá muitos pilotos têm lá o logo da federação no peito, os caras ajudam os pilotos, investem. Então, acho que ter o GP aqui é o que eu falei, vai ser um antes e um depois no esporte. Poderia ter sido antes, né? E quando eu tinha 15 anos, 14 anos e isso tivesse mudado antes, né? Mas eu acho que pro esporte vai ser muito legal. Pois nessa linha, nesse assunto, né, que a gente levantou, é um assunto que interessa a todos nós, né? Conheço o Eric desde um dígito de idade e ele está no Mundial desde 2012. Então, em que medida, Eric, você acha que ser brasileiro é uma vantagem para se lançar na carreira internacional? E como é que você avalia as corridas, os pilotos, o nível das pistas aqui no Brasil? Bom, eu acho que ser brasileiro lá fora, hoje em dia... Eu acho que é interessante, né, você ter um piloto de outra nacionalidade, porque os campeonatos querem que outros pilotos de fora cheguem, né, porque hoje em dia tem muito espanhol e italiano, é o que domina, porque a base lá é muito forte, mas por outro lado é muito mais difícil pra gente. Então, vocês me acompanham há muito tempo, o Falso também, sabem o quanto eu me dediquei, quantas vezes eu quebrei a cara, confiamos em projetos errados, mas, cara, eu sempre tentei, porque a gente vem de longe, não conhece o mercado, não conhece as pessoas, não tem, como eu posso dizer, conhecimento. Quando eu cheguei lá, nós éramos 2 ou 3 pessoas, o Aurélio Barros, que me ajudou muito, o Santo Feltrin também, outras pessoas que neste caminho me ajudaram, mas lá eu não conhecia ninguém, não sabia o caminho. Hoje em dia você é espanhol, você tem 5 campeonatos para você correr, 45 equipes para você escolher e 20 empresários para te ajudar. Eu nunca tive a chance de ter um empresário que realmente eu pudesse confiar e que ia me ajudar. Mas a maioria das vezes o cara quer passar a perna, levar seu dinheiro e você que se vire. Entendeu? Porque eu venho do Brasil, o que os caras vão ver? Quem vem de fora da Europa tem que trazer dinheiro. Eles vêm assim, aquele cifrão no saco de dinheiro. Então, assim, a gente vem de outro país, outra cultura, outra língua. Eu tive que viajar e voltar tantas vezes. A minha
carreira inteira, porque eu não podia morar na Espanha porque eu não tinha condição. Então eu morava no Brasil. Consegui um patrocínio para pagar minha passagem. Chegava lá, fuso horário, tinha que me adaptar e correr. Os caras acabavam a corrida, pegavam o carro, uma hora eu tava em casa. Na segunda-feira, o moleque tava na escola. Eu tava voando, fazendo lição no avião. Então, tipo, as galera de fora não vê isso. É muito mais difícil pra gente. Se eu tivesse ido morar lá novo, seria, não vou dizer mais fácil, mas eu teria a vida que eles têm, né? Eu viveria como um espanhol vive. Só que eu não tinha condição de fazer isso na época. Não tinha nem como meu pai deixar o trabalho dele, porque também era uma parte da ajuda para eu poder correr. E nem minha família abrir mão de tudo aqui no Brasil para mim correr. E então, eu só consegui morar lá quando eu entrei no Mundial. Porque aí eu já tinha patrocinadores e meu pai não tinha que colocar mais dinheiro. Então, eu fui morar sozinho. Minha família ficou aqui. E aí mora sozinho, se adaptar, entender como que você se vira sozinho. Não é só ir lá e correr. Preparação, aonde você vai morar, documentação, tudo mais. Eu, por sorte, meu bisavô era espanhol. Então eu consegui ter o passaporte espanhol. Senão, só a questão do documento já é um problema. Como eu vou justificar uma criança de 14 anos tá na Espanha trabalhando, consigo visto de morar, para morar? Não é assim, entendeu? Então tudo isso é uma dificuldade que o europeu não tem. Fora o investimento, é muito dinheiro. Se eu não tivesse... meu pai não tivesse amigos e contatos que ajudassem a gente a conseguir um investimento, eu nunca teria nem ido para a Europa, porque minha família não tinha condição. Então, além disso, é escolher o projeto certo, escolher a equipe correta. Você acredita que é uma coisa, de repente o cara passa a perna, a moto não funciona, ou o cara você vai lá, paga e ele dá prioridade pro espanhol. Pro espanhol, para ele interessa que o espanhol ganhe, você tá lá pagando a conta, entendeu? Então, tudo isso é muito difícil. Hoje em dia, a gente... tem vários pilotos que têm muito potencial de chegar. Mas, cara, se não tiver o investimento necessário para o cara poder estar numa equipe, ter uma moto boa e conseguir ter resultado, é muito difícil ele subir. Ele chega, às vezes fica... você pode ver, tem muitos que ficam 1, 2 anos, 3 e voltam. Eu tô lá há muitos anos. Consegui muitos resultados legais, fui campeão europeu, estive no Mundial na Moto 2, Moto 3 por alguns anos. E eu continuo na Moto E hoje porque é a categoria que eu consigo... ter resultado e eu tenho uma boa oportunidade. Porque pra mim, assim, eu já sei o que é estar na categoria sem ter uma moto competitiva e não performar. Não faz sentido pra mim entrar lá na Moto 2 hoje e andar em 20º. Já sei o que é isso. Sim. Assim, eu tentei. Infelizmente, eu lembro que até hoje, 2018, cheguei campeão europeu da Moto 2, preparado, numa equipe que tava o Luca Marini, que hoje é piloto da MotoGP, e tinha feito pódio, pódio não, o Lourenço Baldassari, que era o companheiro dele, tinha feito pódio e ganhado corrida. Luca Marini andava entre os 10 primeiros. Tinha uma moto boa, tinha tudo para performar. Uma equipe que não era a melhor, mas estava ali. Aí o ano que eu entro na equipe, o cara briga com a fábrica, que faz o chassi, que é a Calix. A Calix fala, não vou vender mais nenhum parafuso para vocês se virem. E troca o chassi da minha moto em fevereiro. Eu contrato assinado, tudo certo. Patrocinador também colocando dinheiro na equipe, porque nada é de graça, né, pra você estar lá. E aí eu tive que sentar e aceitar o que eu tinha, entendeu? E aí, infelizmente, ali foi um ano que eu perdi muito tempo, porque não levou a lugar nenhum. Por isso que 2019 fui pra Moto E e tamo aí. Então, acho que esse meu trabalho também lá fora, me dedicando tantos anos, gera como eu posso dizer, uma referência, né, e um pouco... a vontade dos pilotos brasileiros tentarem chegar lá também. Muitos anos foi o Alexandre Baus, que eu sempre assistia e torcia. E eu acho que eu, tantos anos lá me dedicando, muitos pilotos têm como referência e querem chegar lá, me superar e chegar na MotoGP.